Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é a prevenção de alergias alimentares e a gente vai discutir agora esse artigo também de revisão, publicado em 2018, que é a introdução de alimentos sólidos e o desenvolvimento de alergias alimentares. Muito do que vai ser discutido aqui, que esse artigo revisou, são artigos que já foram citados aí pela Ingrid, também na outra revisão. Então, eu vou colocar os dados, os resultados mais objetivos para a gente ficar mais atento no finalzinho, quando ele discute recomendações práticas em relação à introdução alimentar e risco de alergias alimentares. Bom, então, historicamente, a prevenção das alergias alimentares nos guidelines da finalzinho da década de 90, né, que foram publicados ali comecinho dos anos 2000, eles acreditavam que a falha na aquisição da tolerância era exclusivamente devido a uma imaturidade do sistema imune. Então, talvez se postergasse a introdução de alimentos ditos alérgenos, isso diminuiria o risco de desenvolver sensibilização e, consequentemente, alergias futuras. Então, os guidelines orientavam que evitar o alérgeno desde a gestação, durante a lactação e até o primeiro ano de vida, e em alguns alimentos eles colocavam inclusive mais tempo, 2 anos, 3 anos, isso seria suficiente para prevenir as alergias alimentares. Isso foi publicado na Academia Americana de Pediatria, grupos da ESPGHAN, grupos de alergia e imunologia europeus, né, grupos australianos, asiáticos, né, então isso foi muito difundido naquela época. Mas até a doutora Ana Paula comentou que, mesmo com todas essas estratégias, o índice, a incidência das alergias alimentares aumentou muito. Então, isso fez com que os pesquisadores questionassem: bom, será que essa exposição precoce é capaz mesmo de reduzir o risco? E aí eles viram que não, que essa exposição precoce, inclusive, aumentava o risco de sensibilização e, inclusive, aumentava o risco de alergia propriamente dito, né? Quase o inverso do que se imaginava anteriormente. Então, os guidelines começaram a mudar um pouquinho. Principalmente por conta dessa hipótese dual aí de alergia, de que o consumo precoce pela via oral pode induzir uma tolerância e que a sensibilização, anteriormente imaginava-se que era só pela via oral, mas que a sensibilização pode acontecer por outras vias, né? Inclusive, uma dermatite atópica descompensada pode, inclusive, precipitar alergias alimentares. Então, os novos guidelines dos anos 2000 para frente, né, a própria Academia Americana, canadense, italiana, eles começaram a mudar um pouquinho essas condutas. Então, esse artigo revisou estudos dos últimos 10 anos, então pegou esses novos guidelines aí, para ver se existia ou se existe uma janela ideal de introdução desses alimentos alergênicos, se precoce, se tardio, ou se no tempo habitual, que eles consideram a partir dos 6 meses, alguns países 4 meses, né? Tanto para lactentes de alto risco, quanto para a população geral. Bom, então, os estudos que eles selecionaram aqui. Então, esse primeiro estudo da introdução de 6 alimentos na população geral, que estava em aleitamento materno, com mais de 1.000 crianças, introdução precoce, entre 3 e 6 meses, alguns países a gente sabe que faz a introdução alimentar ali por volta dos 4 meses, e outros que introduziram depois dos 6 meses. E a resposta entre 1 e 3 anos de idade foi que o grupo que introduziu precocemente teve menos alergia a esses alimentos, né, a mais de um desses alimentos, mas isso não foi estatisticamente significante, né? Então, que o resultado desse estudo foi que a introdução precoce não foi eficaz na prevenção de alergias alimentares. E todos eles comentam, acho que vale a pena dizer, no final eu vou reiterar isso aí, que a introdução alimentar, qualquer que seja o alimento, antes dos 6 meses, tem que considerar outras coisas envolvidas, como a segurança do paciente, né? Então, o fato dele ter risco de aspirar, então isso tem que ser levado em consideração também.
A Indy também comentou desse estudo aqui, que está em andamento. Eles até comparam esse estudo com o anterior, mostrando que eles selecionaram um número muito maior de pacientes, o dobro, quase o triplo de pacientes aqui, e eles estão começando lá anteriormente, durante a gestação, para selecionar os pacientes, né? Então, a gente ainda não tem a publicação definitiva, eles estão em uma avaliação parcial ainda, até porque é um prospectivo aí de longa duração, eles vão avaliar os resultados até os 36 meses de vida, então a gente em breve vai ter a conclusão desse artigo. Bom, então em relação ao amendoim, que já foi discutido aí, esse primeiro estudo de introdução precoce entre 4 e o primeiro ano de vida, e uma evitação depois dos 2 anos, principalmente naqueles pacientes com grupo de risco, né, dermatite atópica moderada ou grave e ou alergia ao ovo, eles viram que no final dos 5 anos de vida, o grupo que foi introduzido precocemente teve muito menos alergia, com uma significância estatística aqui bem robusta, em relação ao grupo que evitou a exposição ao amendoim. Então, mostrando que uma introdução precoce, mesmo naqueles grupos de alto risco, talvez seja capaz de reduzir o risco de alergia ao amendoim em algumas populações. Também é importante a gente discutir em relação à população que foi feito o estudo. E esse estudo teve um segmento também, então eles viram que eles pegaram esses pacientes que foram introduzidos precocemente ou que evitaram o uso do amendoim lá com 5 anos de vida, eles excluíram por um tempo, os 2 grupos excluíram por 12 meses o uso do amendoim. E eles viram que naquele grupo de alto risco, né, que tem história familiar positiva e que foi exposto ao amendoim no primeiro ano de vida e consumiu até os 5 anos, mas mesmo que ficasse por um tempo sem consumir, isso não aumentou a sensibilização, não aumentou o risco de alergia nesse grupo de pacientes. Isso foi estatisticamente significante. Esse outro estudo agora com o ovo, né, muitos estudos com o ovo, principalmente mais do que os outros alérgicos alimentares, dividiram em 2 grupos, introduziram aos 4 meses para um grupo, para aqueles pacientes de risco com dermatite atópica moderada ou grave. Esse estudo teve que ser interrompido, um grande número de pacientes abandonaram o estudo, ele foi interrompido pela alta frequência de alergia alimentar, então, mostrando que a exposição aos 4 meses aumenta o risco, então, eles consideraram ou concluíram o estudo de que a introdução ao ovo deve ser feita de forma padrão, regular, né? Isso para a maioria dos países, feita aos 6 meses de vida. Esse outro estudo também dividiram os 2 pacientes em 2 grupos. Aqui a população geral, diferente dos outros, né, que era uma população de risco, com 1 ano de idade. Eles viram que o grupo que foi exposto ao ovo, a partir dos 4 aos 6 meses, teve mais sensibilização e teve mais alergia do que o grupo que não foi exposto. Então, como conclusão, exposição ao ovo nos primeiros 6 meses, né, dos 4 aos 6 meses de vida, não era capaz de prevenir alergia, inclusive na população que já era previamente sensibilizada, inclusive há um risco teórico de aumentar a alergia nesse grupo de pacientes. Outro estudo com ovo também, de 4 a 6 meses de idade. Aqui eles utilizaram pacientes filhos de mães atópicas, mas sem dermatite atópica, e introduziram o ovo entre 4 e 6 meses e viram que no final do primeiro ano de vida, aqueles pacientes que não foram introduzidos entre 4 e 6 meses, ou seja, precocemente, tinham um risco menor de desenvolver alergia. Então, introduzir o ovo de 4 a 6 meses não alterava o risco de alergia no final do primeiro ano de vida nessas crianças de alto risco, e foi uma conclusão parecida com aquelas com a população geral. Outro estudo com ovo também nessa faixa etária, para pacientes de alto risco que foram introduzidas ao ovo com 44 meses de idade, mostrou que a sensibilização foi muito maior no grupo placebo, que não recebeu o ovo, isso foi significante, e a alergia, o desenvolvimento de alergia clinicamente evidente também foi maior nesse grupo. Então, introduzir o ovo aos 4 meses nesse grupo de alto risco foi capaz de reduzir a sensibilização. Então, para qualquer faixa etária aqui, há uma certa divergência nos resultados. Por isso que ele conclui colocando as recomendações do próprio grupo.
E aqui, um estudo, acho que, se não me engano, acho que um estudo único de introdução do ovo depois dos 6 meses, aqui o ovo cozido, eles viram que no final, no primeiro ano, aqui para grupos de alto risco também, que tem história familiar e história pessoal de dermatite atópica, eles introduziram o ovo depois dos 6 meses e viram que o grupo que não recebeu o ovo, né, o grupo placebo, teve muito menos alergia. Então, eles concluíram que o oferecimento, né, a oferta gradual do ovo a partir dos 6 meses, com um tratamento tópico da dermatite atópica, um tratamento agressivo da dermatite atópica, era suficiente para prevenir alergia aqui no final do primeiro ano de vida. Bom, e o que ele trouxe de recomendações práticas? Eu acho que isso aqui é a maior importância desse estudo aqui, que é um grupo italiano. Bom, a introdução de qualquer alimento deve ser feita depois dos 4 meses, tanto para grupos de risco quanto para a população geral. Não tem benefício em você postergar ou antecipar a introdução alimentar, independente do alimento que está sendo oferecido. E uma coisa que a doutora Ana Paula falou, que é interessante aqui, eles dividiram a introdução do amendoim, por exemplo, para países que têm alto consumo e países que têm baixo consumo do amendoim. O Brasil é considerado um país de alto consumo. Então, para pacientes que têm dermatite atópica grave ou alergia ao ovo, essa introdução deve ser feita ali nos primeiros 6 meses, dos 4 aos 6 meses. E para aqueles com uma dermatite atópica moderada, com 6 meses. E para a população geral, eles estendem isso para a população geral também a partir dos 6 meses, considerando o estilo daquele país, o consumo daquele país, daquela família e, claro, a preferência da criança. Em países de baixo consumo, também respeitando as práticas locais, nunca introduzir antes dos 4 e nem depois dos 12 meses. E o amendoim tem um detalhe do risco de engasgo, por exemplo, né? Então a criança tem que ter uma habilidade motora e cognitiva, assim, de postural para que se faça uma introdução desse tipo de alimento. Alguns guidelines diferentes colocam que dermatite atópica grave, né? Por exemplo, o guideline da Ásia Pacífico deve ser introduzido aos 6 meses e o guideline europeu para crianças de alto risco nunca, mais ou menos, a recomendação nunca antes dos 4 e nem depois dos 12 meses. A questão do ovo, tem essa discussão entre ovo cru e ovo cozido, também é uma discussão que já foi levantada aqui, mas a ideia é sempre a mesma, não introduzir antes dos 4 e não postergar para depois dos 12 meses. Por último, como última recomendação prática, que não há nenhuma evidência de alterar a introdução alimentar pelo risco de hipersensibilidade, e aqui eles colocam uma coisa interessante, que para prevenir a hipersensibilidade no primeiro contato, pacientes de alto risco, então eles consideram alto risco história familiar de alergia alimentar, dermatite atópica, ou história pessoal de dermatite atópica, deve ser feito um IgE específico, ou prick test, entre 4 e 11 meses, antes de ofertar o alimento. Se esses exames derem positivo, essa oferta pode seguir o tempo normal, mas que essa oferta é recomendada que seja feita sob supervisão médica. Se esses exames derem negativos, independente de ele ser alto risco ou não, essa oferta pode ser dada de forma domiciliar. E que a introdução deve ser feita idealmente aos 6 meses de qualquer desses alimentos, respeitando, claro, a preferência da família, a cultura da região e, claro, o risco de broncoaspirar, né? Isso serve para qualquer introdução alimentar. Outros testes que não sejam o IgE específico e o prick test não são úteis ou não devem ser utilizados para avaliar risco de hipersensibilidade ou muito menos para diagnóstico de alergia alimentar. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!